Olá pessoal, nosso material de hoje está relacionado a problemas hormonais ou reposições hormonais que podem afetar o organismo das pessoas. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa é definir e entender bem o que são os hormônios. Então, os hormônios são substâncias que vão ser produzidas pelo nosso organismo em determinadas glândulas e vão atuar em outras áreas do nosso organismo e que vão controlar e vão auxiliar em todas as funções do nosso corpo. Tá? Então, essas substâncias elas são produzidas. Mas o que acontece? Com o tempo, com a idade ou até mesmo com uma predisposição individual de cada pessoa, a gente pode ter uma queda no nosso sistema hormonal e isso vai fazer com que nós tenhamos que fazer trabalhos de reposição, tratamentos de reposição hormonal. Ocorre que sempre que a gente faz tratamento com hormônios propriamente dito, eles trazem uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo eles trazem efeitos adversos, colaterais muito fortes, porque na verdade são substâncias muito potentes, substâncias que afetam demais o funcionamento do nosso corpo. Então, um exemplo típico, quando uma pessoa toma qualquer tipo de hormônio de origem masculina, ela tem ganho de massa muscular, ela tem maior formação de pelos, e consequentemente diminuição de queda de cabelo, mas isso traz também mudanças no comportamento físico das pessoas e nem todo indivíduo, nem todo cliente está disposto a fazer esse tipo de tratamento. E às vezes nem é necessário isso para a gente ter um efeito modulador, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. A gente pode conseguir isso mesmo sem o uso de hormônio. Então hoje a gente vai falar sobre determinadas situações e determinados produtos que vão melhorar o nosso desempenho, né, relacionados aos hormônios no nosso organismo, ok? Então a primeira situação que a gente gostaria de falar é a respeito de alopécia, né, de queda de cabelo, de pessoas que vão perder os cabelos. Então a principal tipo de alopécia que a gente tem é a alopécia androgênica. Né? Então, o que é a alopécia androgênica? Então, no ser humano, tanto homens quanto mulheres, homens em maior quantidade, têm testosterona no seu organismo e essa testosterona, ela é, na verdade, transformada, uma parte dela, que a gente chama de testosterona livre, ela é transformada em DHT, que é um tipo de testosterona. E o excesso de DHT, ele vai fazer com que a pessoa desenvolva essa alopécia. Tá certo? Então, se a gente conseguir diminuir a conversão da testosterona em DHT, a gente consegue, na verdade, melhorar a situação, as condições da alopécia da pessoa. E aí a gente vai ter como opção, né, nesse material aqui, o Verbasnol. O Verbasnol é um produto, né, fitoterápico extraído de uma planta Rehmannia glutinus, e ele tem a função de inibir uma enzima que transforma a testosterona em DHT. Então a sua dose é de 10 a 20 miligramas por via oral todo dia, né, para poder fazer esse trabalho, essa melhoria nesse tratamento de alopécia. E ele pode ser utilizado também de forma tópica, né, como uso tópico de 2 a 5%. Em loção capilar. Então a gente tem a opção de fazer ele em cápsulas, tem a opção de fazer em loção capilar, e ele pode até, né, numa formulação, por exemplo, com aqueles tipo Peel Food, com aquele complexo vitamínico, complexo B, tiamina, essas coisas, a gente pode também fazer a incorporação do Verbasnol, tá? Então ele vai ter um bom resultado. E é um produto que não tem contraindicações, tá certo? Então a primeira dica nossa é o Verbasnol, tá certo? Uma outra situação que a gente tem quando a gente pensa em hormônio é a busca das pessoas pelo aumento, né, da massa muscular, tá certo? Então, a gente tem um produto chamado laxogenina. O que é a laxogenina? Ela é um constituinte de plantas, né, também extraído de plantas, né, de saponinas, que promovem o crescimento vegetal. Então é semelhante a um hormônio esteroidal, né, um esteroide.
E esses produtos, né, ele vai ser o quê? Ele é como se ele fosse um fito-hormônio. Então ele vai agir de forma mais saudável e ele vai ajudar, ele vai favorecer o crescimento muscular, o desenvolvimento da musculatura, como se fosse a oxandrolona. E é lógico que a oxandrolona ela traz um crescimento muscular muito grande, só que ela traz com ela também efeitos colaterais muito fortes, né? Então uma forma saudável da gente conseguir isso é através da laxogenina, é uma opção que a gente tem. 50 miligramas 2 vezes ao dia, não tem relato de toxicidade, de contraindicação, e é lógico que todos esses tipos de produto, quando a gente pensa em contraindicações, sempre muito cuidado em mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando, tá certo? Então, laxogenina, uma opção derivado vegetal, fitoterápico, para aumento de massa muscular com o mesmo tipo de tratamento da oxandrolona para quem não pode ou não quer tomar esse tipo de produto muito forte, os hormônios propriamente dito, ok? Então, esses são dois produtos que a gente tem as opções. E aí um outro produto importante quando a gente pensa nos hormônios são os derivados do feno grego. Então o feno grego também é um produto muito usado na cultura, né, há séculos, né, na cultura popular, e que traz uma série de efeitos relacionados aos hormônios. E aí nós vamos falar de dois produtos diferentes, os dois derivados do feno grego, tá? O Libifen e o Testofen. O Libifen, que é extraído da semente de feno grego, qual que é a indicação dele? Aumento da libido e do desejo sexual feminino. Então o Libifen é um produto direcionado para o público feminino. Então fatores como idade, doenças crônicas, estresse, uso de medicamento, vai promover nas pessoas disfunções sexuais. Então, falta de desejo, queda na excitação, desconforto durante o próprio ato sexual, dor, esse tipo de coisa, tá? Então, o Libifen, ele vai ter essa função de modular todo o sistema hormonal feminino, né, relacionado à parte sexual. Então, ele vai trazer ele tem duas indicações interessantes para as mulheres, tá? Então, o aumento do libido e do desejo sexual das mulheres, e ele vai reduzir os sintomas relacionados à menopausa, porque ele promove essa modulação. Sua dosagem de 300 a 600 mg ao dia, e é indicado que faça o uso junto com alimentos para favorecer a sua para evitar efeitos adversos durante o uso do medicamento, tá? O Testofen, que é o outro, ele vai ser direcionado ao público masculino. Então, os dois são produtos derivados do feno grego. O Libifen para o público feminino, o Testofen para o público masculino, tá? Então, ele também é um ativo 100% natural, também da semente do feno grego, tá? E ele vai trazer como principal indicação desenvolvimento muscular e melhora do desempenho sexual dos homens, tá certo? Então ele possui dois tipos de ação, aquilo que a gente chama de ação androgênica. O que é ação androgênica? É o desenvolvimento e melhoria da performance sexual, tá? E ação anabólica. O que é ação anabólica? Aquela que leva a um aumento da massa muscular. Tá certo? Então, no dia a dia, né, a diminuição dos níveis de testosterona levam à perda de massa muscular, a diminuição do libido, e ele vai, né, promover, né, ações nesse sentido, né, o Testofen, de maior desenvolvimento, aumento da força muscular, do libido, da melhor desempenho, e vai reduzir também sintomas de andropausa. É muito comum a gente falar em menopausa, né, que a gente pensa sempre na mulher, mas a gente tem a questão também da andropausa, que traz uma série de sintomas, de dificuldades, de características indesejáveis, né, com o advento da idade para os homens, tá certo? Sua dose 300 mg 2 vezes ao dia, pode ser em cápsula normal, só ele, ou ele pode ser associado com vitaminas, com minerais, com BCAA, outros tipos de produto, né, indicado para esse tipo de atuação, tá certo? Então tá aí também o Testofen. Então, só resumindo de novo, Libifen e Testofen, ambos do feno grego, Libifen para mulheres, Testofen
para homens, ok? Então, esses dois produtos. E ainda relacionado aos homens, né, ao desempenho sexual, um outro produto importante que a gente tem, tá, é a ioimbina. Então, a ioimbina, ela é muito utilizada no tratamento de disfunção erétil. Então, também com o tempo, com a idade, com alguns problemas hormonais, estresse, esse tipo de coisa, é muito comum que homens desenvolvam a disfunção erétil, tá? Então, a ioimbina via oral, né, de 6 a 18 miligramas, 3 vezes ao dia, no máximo 30 miligramas por dia, tá certo? Ela vai ter a indicação de estimular, né, a função erétil do homem, né, de melhorar, né, a ereção para os homens, tá certo? E uma outra questão importante da ioimbina, tratada de uns tempos para cá, é a questão dela ter uma certa capacidade de estimular a lipólise. O que é a lipólise? É quebra de gordura, tá? Então, sempre que a gente consegue fazer lipólise, quando a gente faz isso, né, de forma tópica, o que a gente vai fazer? A gente reduz, né, gordura localizada, a gente reduz a aparência da celulite, diminui a celulite. Então, hoje a gente tem também a ioimbina de uso tópico de 0,5% a 2%, mais ou menos, em torno disso, sendo utilizada nos tratamentos para diminuir celulite, esse tipo de coisa. Gordura localizada, ela ajuda também, né, durante massagens a produzir esse resultado, tá certo? A ioimbina, né? Quando que a gente vai ter contraindicação com ela, né? Em tratamentos com antihipertensivos, né? Pessoas que têm problema de pressão, porque na verdade a ioimbina ela tem a função vasodilatadora e aí ela diminui a pressão. Se a pessoa está tomando o hipertensivo, também o antihipertensivo, né, ela está tomando algo que diminui a pressão, então o excesso, né, ele pode causar problemas. Então, não significa que não possa tomar, mas tem que ter uma certa cautela nesses casos, ok? Então, uma outra opção de produtos, a ioimbina, tá certo? E ainda por último, para a gente encerrar, a gente tem um outro hormônio importante que é a melatonina, né? A melatonina é um hormônio que funciona como indutor de sono. Então a gente tem todo um ciclo de sono, a gente deveria dormir, né, as nossas 8 horas em média por dia, por noite no caso, e a gente vai tendo diversos ciclos durante o nosso sono. Uma pessoa que tem problema ou que tem falta de melatonina, ela começa a ter um sono prejudicado e isso vai trazer uma série de problemas para ela no dia a dia, de dificuldades. Então, quando a gente não dorme direito, a gente não repõe as energias, a gente não elimina toxinas, a gente não se prepara para o dia seguinte e isso vai fazendo com que a gente tenha, né, uma série de problemas relacionados à insônia, aos problemas do sono, tá certo? Então, a melatonina, ela vai funcionar como um indutor, um modulador. O nosso organismo, normalmente, ele produz a melatonina. Só que ele só produz na presença na ausência de luz. Então, sempre que a gente tem ausência de luz, a gente está produzindo melatonina. Então, é por isso que a gente produz melatonina à noite e ela vai melhorando a qualidade do nosso sono, vai modulando o nosso sono. No caso, algumas pessoas podem ter deficiência disso e algumas pessoas, por outros problemas, elas podem não estar conseguindo dormir e aí faz com que elas fiquem acordadas, acendeu a luz, claridade, esse tipo de coisa já interrompe a produção de melatonina e aí a pessoa perde essa qualidade do sono, tá certo? Então, quando a melatonina ela vai trazer, melhorando a qualidade do sono, uma série de vantagens para as pessoas. Então, vai melhorar o sistema imunológico, né, tão importante nos dias de hoje, né, o nosso sistema imunológico. Uma boa qualidade de sono traz uma melhoria no nosso sistema imunológico, tá? Ele traz a ação anti-inflamatória. Pessoas às vezes sentem muitas dores, tem uma série de inflamações no corpo, ele vai ajudar nisso daí, tá? E ela tem uma atividade antioxidante também. Então, ela ajuda a inibir o nosso estresse oxidativo. Isso vai prevenir, desacelerar a progressão de doenças neurodegenerativas, como doenças de Parkinson, Alzheimer, os AVCs, aterosclerose. Então, uma série de situações ela vai favorecer. Tá? Então ela vai nos ajudar bastante com essa modulação do sono, fazendo com que o nosso organismo se recupere mais rapidamente.
tá certo? Então, dosagem de 1 a 5 miligramas normalmente, até 10 no máximo diária, e aí a gente tem algumas contraindicações, né? Como todos os outros produtos, nos casos de gravidez e aleitamento, crianças muito novas não devem fazer uso desse produto, bebês ou crianças muito jovens, né? E cuidado com trabalhadores que operam máquinas, porque se é algo que tem a capacidade de induzir ao sono, ela pode induzir ao sono em momentos inadequados e a pessoa pode ter problemas durante o manuseio de máquinas, de equipamentos muito pesados e trazer algum transtorno para a pessoa. Tá certo? Então, perceba que na verdade a gente tem uma série de opções para substituir ou para modular o nosso sistema hormonal. Não seria substituir os nossos hormônios naturais, mas substituir a ideia da reposição hormonal. E a gente tem que fazer uso disso daí no dia a dia. Como eu disse anteriormente, nós temos uma série de pessoas que têm deficiência, às vezes a deficiência nem é tão grande, elas só querem um resultado, uma performance um pouco melhor e elas podem fazer uso dessas substâncias que são muito menos agressivas do que os hormônios. Tá ok? Até o próximo material. Valeu, obrigado a todos.